Então, eu vou pedir a você que abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, vamos estar lendo a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz de terra, uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos, Senhor, te agradecer por estarmos aqui, Senhor, e recebermos essa palavra maravilhosa que vem de Ti. Cremos que o Teu poder, Senhor, que nos alcançou através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, essa graça nos alcança e nós não a merecemos, ó Pai. Não há o que façamos que possamos nos colocar diante do Senhor como alguém digno, mas somos merecedores, ó Pai, da Tua ira. Mas por meio de Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Então que o Senhor possa conceder nessa noite, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra,
que possa nos edificar como igreja e possamos amadurecer um pouco mais como filhos de um Deus vivo. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te oramos e agradecemos. Amém. Bom, domingo a domingo falamos a respeito do sacrifício de Cristo numa cruz. Falamos a respeito do que Cristo foi capaz de fazer para nos dar a salvação. Eu agradeço a oportunidade, porque aqui vamos esmiuçar um pouco mais o que de fato vem a ser esse momento. Como o Adailson muito bem falou, o plano de salvação de Deus que estava em Jesus não é fruto do acaso e muito menos das circunstâncias, né? Estava tudo indo errado, aí veio Jesus como um plano, último plano, né? Se der certo, bem, se não der certo, já era. Conforme Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, se não me engano, lá vai dizer, capítulo 1, versículo 3 a 6, vai dizer que o plano já estava em Deus, na mente de Deus, antes da fundação do mundo. Então não é algo por acaso, não é algo que aconteceu e nós tivemos essa sorte. Não, Jesus foi e já era uma providência para que nós, né, filhos agora, pudesse ter acesso à salvação. Mas por conta, né, a lei veio por conta da maldade do povo que aumentava, e a lei não foi um plano A e depois viria o plano B se não desse certo, né? O plano A, na verdade, essa lei, ela foi por conta da dureza do coração do homem, e infelizmente, por conta da maldade do homem, ela fez com que o pecado também aumentasse. Então, a forma como os pecados eram cancelados não, eram expiados, né? Não era através de algo que fosse parecido com a graça, mas era algo totalmente terceirizado, né? Você não tinha nenhuma influência sobre aquilo, mas a cada pecado cometido, você trazia um animal, e esse animal servia para cobrir de certa forma aquele seu pecado, ou aquele pecado cometido durante o período da lei, tá? Então, esse plano já estava preparado antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6, e toma forma física na pessoa de Cristo Jesus, como diz também lá em João capítulo 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo esteve entre nós, não é isso? Então, Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Os profetas no Antigo Testamento, eles anunciaram sobre toda a trajetória de Cristo, toda a sua trajetória. Isaías capítulo 9, versículo do 1, 6 e 7, eu peço que você me acompanhe. Isaías capítulo 9, versículo do 1. Capítulo 9, versículo 1, depois o 6 e o 7. A primeira, pela ordem dos acontecimentos, a vinda do Senhor, ela foi também profetizada, né? Diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi
e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então a vinda do Salvador foi profetizada, como lemos nesse texto. Seu propósito, capítulo 42, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7. Diz assim: Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Então a vinda do Senhor foi profetizada, seu propósito também para ser um mediador entre o povo de Deus e também para os gentios, que somos nós, e assim termos livre acesso a Deus por meio da pessoa de Cristo. O seu sofrimento, nós lemos todo o capítulo 53 de Isaías. Interessante que o sofrimento ele é narrado como num tempo passado. Não sei se vocês perceberam isso. Isaías vai narrando toda a história, toda a trajetória de Cristo, e ele sempre diz: olha, ele foi levado, como ovelha muda perante seus tosqueadores. Como uma ovelha muda também, ele não abriu a sua boca. Sempre no passado, como se aquilo já tivesse acontecido. Interessante, né? O Odailson falou a respeito disso também, pela manhã, acredito eu, né? Que a vitória de Jesus, a vitória que ele teve, a morte, a vitória que ele venceu, já estava feita, já estava consumado. Não era algo que possivelmente poderia dar problema, era algo já consumado, Nós vamos ver isso lá na frente, em outro tema. Mas o que Isaías narrou foi de fato a trajetória que já estava consumada de Jesus. Salmo 22 também nós vamos já ler, ele fala a respeito disso, tá bom? Então o sofrimento e morte de Cristo foi profetizada por Isaías, por Davi, e em quarto lugar a sua ressurreição. Em Salmo 16, o versículo 10, Salmo de número 16, Salmo 16, versículo 9 e 10 diz assim: Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra a decomposição. Profecia a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, o que os judeus receberam lá na Galileia e tomaram as suas decisões não era algo fruto do acaso, mas eles receberam um Jesus anunciado, Eles receberam um Jesus que já estava sido anunciado. O que os judeus esperavam? Os judeus esperavam por alguém humilde? Será que os judeus esperavam por alguém que era simples? Como nós lemos lá em Isaías capítulo 9, Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, príncipe da paz.
será que alguém que é qualificado com esses nomes viria montado num jumentinho? Será que eles esperariam alguém simples, criado na comunidade? Possivelmente não. Talvez esse homem libertador ou essa pessoa, esse ser, viria de uma outra forma e não como Jesus entrou na Galileia, com seu jumentinho e aclamado ali com ramos de oliveira. Então, aquilo é difícil dos judeus compreenderem. Muito difícil. Como pode esse homem ser o meu Salvador? Não pode. Não pode. Então, diante de tudo isso, toda essa rejeição da figura de Cristo ali, materializada, o coração daqueles homens, daquelas pessoas, compungiu-se ao mal, E Jesus passou por um sofrimento terrível. Todos os domingos, quando falamos a respeito da ceia, nós falamos do sacrifício de Cristo, do seu sofrimento também. Mas será que nós temos a noção, 10%, do que realmente houve ali, do que realmente aconteceu ali? Volte comigo, fique no versículo 40, no capítulo 53 de Isaías. Fique lá comigo, a gente vai trabalhar um pouco em cima desse texto. Existe um livro chamado A Cruz de Cristo. Lá nós vemos vários fatores, vários pontos de vista a respeito do sofrimento de Cristo até a sua morte e os responsáveis por isso, dos soldados, discípulos, que mais? O nosso pecado, a vontade de Deus, tudo isso corroborou para que Cristo fosse morto. Mas uma coisa é definitiva: Cristo entregou a sua vida. Ninguém tomou dele. Não é isso? Como vemos lá no livro de João, o Evangelho segundo João diz: olha, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. E isso é uma oferta de sacrifício agradável a Deus. Jesus não foi forçado, Ele mesmo que se entregou. Então, eu dividi aqui em 3 pontos para a gente trabalhar, 4, mas 3 baseados no texto. O sofrimento de Cristo em 3 formas. Primeiro, a psicológica. A narrativa de Isaías nos mostra claramente, totalmente evidências de um sofrimento psicológico imenso. Diz assim no versículo 3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Como será que um homem desse está se sentindo? Isaías, há mais de 400 anos, prevendo ou narrando uma cena dessa. Alguém de quem os homens escondem o rosto. Como você se sentiria se, ao passar por todos aqui nesse local, as pessoas não quisessem ver você? Como nós vimos, eles esperavam um outro tipo de rei, um outro tipo de libertador. Mas aí chega Jesus e acaba com a expectativa. Vemos nessa leitura do versículo 3 as palavras desprezado, rejeitado, alguém de quem os homens escondem o rosto, uma pessoa que era familiarizada com o sofrimento. Jesus, ele não estava sofrendo apenas ali,
Ele veio de uma infância que não foi uma infância das melhores, não é? A infância de uma pessoa humilde, que tem todas as suas dificuldades. É uma visão minha, mas eu gosto de sempre compartilhar ela. Desprezo. O desprezo é o pior presente que você pode dar a alguém. Se você quer presentear alguém que ela se sinta muito mal, dê desprezo a ela. Estou falando isso só de uma forma hipotética. Não presentei ninguém com esse tipo de postura, beleza? Mas nós ficamos muito magoados quando recebemos essa postura de alguém. Desprezo. O ser humano, ele não consegue trabalhar bem isso. Então Jesus, ele foi totalmente desprezado. Totalmente desprezado. Alguém de que os homens se afastam. Sabe quem devia esconder o rosto no Antigo Testamento? Não sei se o Adailson essa resposta. Alguém que era preciso cobrir o rosto para estar em algum ambiente. Os leprosos. Lá em Levítico capítulo 7, nós vemos que a determinação de Deus para o povo, conforme nesse sentido da lepra, era que os leprosos, a primeira coisa que fizessem era se cobrir, porque a imagem já não era tão boa, né? Mas isso era um sinal de impureza e eles não podiam ficar expostos. Alguém de quem os homens escondem o rosto. Jesus, naquele momento, ele estava sendo considerado como um leproso. Em Zacarias capítulo 13, versículo 7b, nós todos conhecemos essa passagem, que diz: fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão. As ovelhas naquele momento eram seus discípulos. O que aconteceu com os discípulos? Se dispersaram. Abandonado pelos seus próprios discípulos. Pedro, a quem tanto Jesus amava, como era homem e não tinha ainda o Espírito Santo dentro dele, caiu no erro de negar o próprio Cristo por 3 vezes. Caiu, abandonado pelos seus próprios discípulos. Salmo capítulo 22, versículo 11. Salmo capítulo 22, não precisa você ir lá, mas diz assim: o meu coração se tornou como cera e derreteu-se no meu íntimo. Você consegue se colocar no lugar da pessoa que está vivendo isso? O meu coração se derreteu como cera, se tornou como cera e derreteu. Como o psicológico dessa pessoa está? Está bem? Está firme? Não, totalmente abalado. No Getsemane, Jesus vai dizer essas palavras: estou profundamente triste, e uma tristeza mortal. Então o primeiro sofrimento de Cristo, ele é pessoal e psicológico. Por quê? Porque Jesus não era metade Deus e metade homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Então ele sentia todas as nossas necessidades fisiológicas, emocionais, e todo o que a gente puder imaginar, né? O único desejo e anseio que ele não tinha é pelo pecado, né? Porque nós, seres humanos simples e mortais, a nossa carne, ela anseia, né? Ela é inclinada, ela busca, né, se satisfazer. Então Jesus não tinha essa inclinação.
Sofrimento, em segundo lugar, o sofrimento pessoal e físico. Isaías capítulo 53, versículo 4 a 7, ele vai dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Sofrimento pessoal e físico. Eu não sei o que você considera um sofrimento físico. Não sei o que isso significa para você, né? Se uma dor de dente, ou uma dor de cabeça, uma dor de barriga, ou uma dor muscular, se pode ser um sofrimento para você. O sofrimento físico de Cristo, ele é totalmente diferenciado. Como a ovelha era levada para o seu tosqueador, ela era trazida e ela amarrada, né? E ela não abre sua boca, lógico, não tem o que falar, né? Seu dono tem total soberania sobre aquele procedimento. E o processo é simplesmente vergonhoso e doloroso. Vergonhoso por quê? Porque a pele do animal é totalmente retirada. Totalmente retirada. Então, ao invés de estar aquecida para o frio, ela vai estar totalmente nua, né? Porque isso é uma roupa para ela. Então, isso é um processo que traz vergonha. O sacrifício feito no Antigo Testamento também, né, era uma oferta de um animal puro que era oferecido por conta de um pecado cometido. Então, o sacerdote recebia essa oferta, né, de um animal sem defeito. Esse animal era avaliado. Você já pensou, o animal que veio, que você criou ali durante anos ou meses, enfim. E aí você, depois que ele já está numa certa idade para o abate, você mesmo o leva e diz: olha, é esse aqui que vai ser sacrificado. E esse animal, ele era sacrificado em público, para que todos pudessem ver. Então ele era sacrificado, seu sangue era aspergido, e aí era totalmente dividido, porque cada parte do animal servia para um tipo de procedimento. As vísceras para uma coisa, a pele para outra coisa, o sangue para ser aspergido, e enfim. Mas Jesus era essa ovelha, era esse animal que estava sendo oferecido pela culpa de muitos, pela minha e pela sua. Jesus era essa ovelha, era esse animal sacrificado em público, para tirar a minha e a sua culpa. O sofrimento de Cristo não foi apenas o sacrifício dele, mas toda aquela vergonha que foi passada diante das pessoas. Depois que Jesus foi julgado, ele foi entregue aos soldados, né? E esses soldados, foi o que eles fizeram? Açoitaram. Sabe como uma pessoa ficava depois de ser açoitada? Vou dizer os instrumentos que eram usados, tá?
chicotes de todas as naturezas. E o mais cruel de todos, esqueci até o nome agora, mas tem um nomezinho que ele é um chicote de couro, com as pontas, ele tinha uma ponta de chumbo com pedaços de metal pontiagudo. E tinha outros também que era com ossos de animais, para realmente danificar a pele da pessoa que iria receber. Depois que Jesus levou esse açoite, você imagina, levar você até lá, certo? Jesus foi condenado e entregue aos soldados para ser punido. Naquele momento, os soldados eles agiram conforme tiveram vontade. E a Bíblia fala que eles tiraram as roupas de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos, chacotaram dele de todas as formas e açoitaram, né? Eu quero frisar nesse açoite. Esses chicotes, eles tinham um poder, uma característica, porque eles não eram usados da mesma forma que os chicotes comuns. Como é um chicote comum? Né? Era só o que? O cabo e as tiras de couro. Em alguns casos era só uma vara, que causava apenas um hematoma. Esses chicotes especiais, guardados para quem realmente era, para quem merecia, eles aplicavam e eles não puxavam de imediato, né? Não era assim, era assim. E nesse momento os chicotes eles penetravam na pele. E aí quando os chicotes penetravam na pele, o que eles faziam? Você já imaginou como fica a pele de alguém depois de um ato desse? A pele de Jesus ficou totalmente desfigurada. Não havia beleza sobre ele que ninguém pudesse aprovar ou encontrar. Depois desse açoite, Jesus teve que levar uma cruz muito pesada por aproximadamente 700 metros até o lugar onde ele foi morto. E nesse processo ele foi sangrando até lá. Um açoite tinha 39 chibatadas, né? Daí você tira um chicote, tinha mais ou menos desse tipo 3 ou mais cordas de couro com as pontas com osso ou com metal, enfim. Então, se a cada chibatada ele levava 3 ou 4, um açoite tinha 39 chibatadas. Quantas será que ele recebeu? Multiplica aí por 3, por 4. Então, ao invés de Jesus levar 39 chibatadas, ele levou mais de 100. E os soldados, por lei, os soldados não podiam dar 40. Eles não podiam dar 40, senão dava problema para eles. Mas o que é uma quando já se levou 39? Mas na verdade eles usavam esses métodos para punir ainda mais aquela pessoa. Tendo em vista um Cristo nesse formato, desfigurado por conta dos açoites, em algum momento a capa de Jesus é colocada novamente sobre ele. E o que acontece quando existe uma ferida aberta e você coloca um pano? Passado algum tempo ela seca, não é? E aí, para tirar, dói ou não? A palavra diz que eles arrancaram, porque eles arrancaram para pendurar Jesus na cruz. Será que deve ter doído, hein?
Chega um certo ponto do corpo humano que ele não... Tem algum enfermeiro, médico, alguém da área de saúde aqui? Não? Hoje não? Quente. O nosso sistema nervoso, ele é programado por Deus para que não possamos sentir a dor toda. Então imagine alguém que infelizmente morre queimado. Tenha certeza de que essa pessoa não vai sentir a dor até o último momento. Por quê? Porque o cérebro ele é programado para desmaiar. Então a pessoa ela não sente a dor até o final. E Jesus, ele permaneceu até o final, sentindo toda a dor. Cada chibatada, cada ato, cada açoite era sentido. Interessante que tudo isso era por mim e por você. Vou já chegar nesse ponto, tá? Fora a coroa, e tão famosa coroa de espinhos, né? Foi feita por motivo de chacota daqueles soldados que ficaram... Obrigado. Que ficaram disputando suas vestes e assim também presentearam Cristo com essa coroa de espinhos que tanto machucou. Em terceiro lugar, além do sofrimento psicológico, além do sofrimento físico também, vem o sofrimento também divino. Tem uma ressalva que eu queria fazer. Nós conhecemos muitas vezes um Cristo que ele é posto numa cruz, né? Ele é pregado numa cruz. A história científica diz que não foi na mão, mas no pulso, né? Por conta da estrutura do corpo se manter em cima daquele madeiro, a mão seria rasgada, né? Não sei se isso é de fato conclusivo, tá? Mas a história diz que é do pulso. Os calcanhares juntos são pregados também. Mas Jesus ele é colocado numa cruz. E não acreditem naquela tangazinha que botam nele, tá? Jesus estava nu. Por que será que colocaram uma capa em Jesus? Porque a cena devia estar muito feia. Algumas situações na Bíblia são colocadas no sentido figurado para que a gente possa também não sentir tanto horror. Mas muitas pessoas, muitos povos na história também eram cruéis tanto quanto os soldados que prenderam, que açoitaram Cristo. Pessoas eram penduradas em estacas e eram colocadas como um sinal de poder, de força, por alguns povos antigos, né? Então não era uma característica porque era Cristo. Essas pessoas, né? O ser humano tem essa capacidade de ser mal. Então Cristo estava provando do pior. O sofrimento pessoal e divino de Jesus nos leva para o versículo 10 de Isaías 53. Versículo 10 de Isaías 53. Diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Sofrimento divino foi da vontade do Pai esmagar e fazer o seu próprio filho sofrer. Jesus
ser esmagado, isso não seria o pior do seu sofrimento, mas receber todo o cálice da ira do Pai. Porque esse esmagar e esse fazer sofrer é como é uma pequena descrição da justiça de Deus sendo totalmente satisfeita. Quando a justiça de Deus ela foi satisfeita? No que diz respeito ao pecado, foi na cruz. Na cruz foi derramado todo o cálice da ira. Essa ira que era para mim, para você, para o seu irmão, para o seu pai, para todos nós. Cálice esse que o próprio Cristo ora ao Pai no Getsêmani, onde ele mesmo expressa o real motivo da sua profunda tristeza. Lá quando Cristo diz: minha alma está profundamente triste até a morte, ele orava 3 vezes ao Pai pedindo: Senhor, ou Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. Esse cálice não era a vergonha psicológica, não era a vergonha física ou a dor física que ele sofreu, mas era o sofrimento da separação que haveria de acontecer entre o pai e o filho. O fato de tornar-se maldição e ser pendurado no madeiro, como está escrito em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, o filho não poderia estar acompanhado com o pai naquele momento. Naquele momento Jesus recebeu, ele pegou todos os nossos pecados e naquele momento se tornou maldição e recebeu toda a ira de Deus. Na cruz, a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Cristo, o pecado que era nosso. Todo o juízo e o pagamento do pecado, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E realmente, recaíram sobre Cristo, pois esse foi o plano que ele criou para nos salvar da condenação. Cristo morreu a nossa morte para que possamos viver, ou que pudéssemos viver a sua vida. Então, um alto preço foi pago, um preço psicológico, um preço físico, um preço divino. E tudo isso por quê? O tema desse retiro. Tudo isso foi por amor. Por amor a quem? Por amor a nós. Mas o sofrimento de Cristo merece uma ressalva. Lá em João ele diz que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então tudo isso era fazer a vontade de Deus, e nós tivemos esse benefício maravilhoso. O versículo 11, Isaías 53 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Vou ler aqui nessa linguagem, que diz: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, irmãos, nessa noite nós possamos relembrar de que a paixão de Cristo, ela não é um termo bíblico. Nós não vemos essa expressão nas Escrituras, mas contra fatos não há argumentos. Jesus, ele nos amou tanto, Deus nos amou tanto, que ele entregou o seu Filho por cada um de nós. E esse Filho, ele veio
conforme as Escrituras, ele foi morto conforme as Escrituras, né? 1 Coríntios capítulo 15, e tudo isso, irmãos, para nos dar uma nova chance. Então, que nós possamos relembrar que nesse dia, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, esse sacrifício ele estava sendo feito, consumado. Eu sei que vai ter esse tema, né? Você não queria falar muito, mas que Deus possa abençoar todos nós, que possamos sempre lembrar: o sacrifício que nos traz a paz estava sobre Jesus naquela cruz. Amém?